Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre os 3 filhos de Isaías e os 3 filhos de Oséias. Esse estudo é um estudo muito importante. Eu vou usar alguns gráficos como esse, uns 4, 5 papéis mais ou menos, para explicar para vocês o mistério que Deus desenvolveu através dos 3 filhos de Isaías e através dos 3 filhos de Oséias. Para quem já me acompanha, já sabe o que significa os 3 filhos de Oséias e o que eles falam para o nosso futuro. Mas o próprio Deus criou um paralelo entre esses filhos. Isaías e Oséias profetizaram juntos e profetizaram a respeito de coisas semelhantes. Para quem crê no Novo Testamento, você vai perceber que o apóstolo Paulo está cruzando os filhos de Isaías com os filhos de Oséias. E isso é muito importante. Esse estudo ele serve também para você identificar serpentes no YouTube. Tem muitas pessoas que são serpentes, enviados do inimigo para negar Jesus. Tanto judeus, com etnias mesmo, com cara de judeu, que é judeu, e como judeus, tanto como judeus que se dizem judeus, mas não são. Você vê na aparência da pessoa que ela não é judia. Se bem que o apóstolo Paulo fala que judeu não é aquele que é no exterior, e sim no interior. Mas você vê que a pessoa não tem nada de judia, ela apenas entrou no judaísmo, então ela se autodenomina judeu por isso. Assim como o islamismo, né? Homens de qualquer língua, nação, eles podem se tornar islâmicos. Não tem etnia árabe, mas se chamam de islâmicos porque seguem o islamismo. Assim também é semelhante o de hoje. E você vai perceber que muitas das coisas que eles falam eles têm uma certa razão em algumas questões, porque a igreja não responde. A igreja só repete o que está no Novo Testamento, mas ela não sabe explicar as coisas do Novo Testamento. E vocês vão ver como que eu estou falando é verdadeiro. E por isso que muitos não creem, os que creem passam a apostatar da fé, vocês devem conhecer alguns. Marcos Andrade Abraão sempre falava de Yeshua, de Yahshua, ia nos programas falando das festas, falando do Filho de Deus, e hoje separou a sua vida exclusivamente para negar Yeshua nos seus vídeos, abertamente. Marcos Andrade Abraão, um apóstata da fé, e também se enquadra, se encaixa em homens que cumprirão profecias a respeito de apostasia. Tem outro também, Shaul Benson, esse não fica tanto aí pelo YouTube negando o Messias, mas ele também faz a sua parte. Sempre falava de Yeshua, sempre falava das festas e hoje vive a negar. Talvez você possa olhar para alguns judeus hoje, em alguns programas, e pensar, esse jamais vai apostatar. Mas no futuro, essas pessoas vão estar negando Yeshua por não compreender essas coisas. Então isso é muito importante. Quando eu falo que algo é muito importante, é que é muito importante mesmo. Não vai ter como ficar falando tudo de uma vez. Eu já gastei aqui uns 3 minutos só de introdução. Vocês vão entender isso no decorrer do vídeo. Para quem já conhece as 2 casas de Israel, vai ficar mais fácil de compreender essas coisas e com certeza vai ter acréscimo. Ok? Então vamos direto para a explicação. O primeiro filho chama Um Resto Voltará. No hebraico, é assim que se pronuncia. Eu não sei pronunciar corretamente. Eu vou embarcar num estudo de hebraico para me aprofundar nisso, mas eu não sei pronunciar corretamente ainda. Sha'ar Yashub. Eu estou pronunciando aqui como está escrito no aplicativo. Mas se Deus quiser, em 1 ano eu quero estar lendo hebraico. O segundo filho é Emanuel. Esse você conhece, né? É Deus conosco. Deus conosco. O terceiro filho é rápido despojo, presa segura. São 4 palavras em hebraico. Maher Shalal Shasbaz. Não sei se pronuncia assim corretamente. Eu tenho até os áudios aqui da pronúncia em hebraico, mas eu não ia ficar gravando isso só para aprender a pronunciar esses nomes corretos. Esses 3 filhos, que são considerados filhos de Isaías, são incríveis. Incríveis mesmo. Os judeus, eles focam aqui. Deus conosco. Essa profecia aqui, se eu não me engano, ela apareceu em Isaías
capítulo 7, verso 14. Se eu não me engano, aparece aqui, primeira vez. E aí, como ela aparece também no Novo Testamento, ela vai aparecer lá em Mateus, mais ou menos. Ela vai aparecer lá em Mateus, capítulo 1, falando que esse Emanuel era a respeito de Cristo, do Messias. Só que acontece que no hebraico diz que uma jovem daria luz e aí teria um filho e o nome dele seria Emanuel, Deus conosco. No Novo Testamento você vê que tem uma virgem dando à luz a um filho. Essa virgem é Maria e ela não teve relação com o homem. Daí eles já começam a negar o Messias, dizendo que primeiro que é filho de Isaías, não fala nada do Messias nesse texto. Segundo que no hebraico é a palavra alma. Alma fala de uma virgem, de uma donzela, que não significa ela ser virgem. E a palavra para virgem é betulá. E de fato, Isaías teve um filho no passado e gerou um filho que tinha esse nome. E foi com uma relação entre homem e mulher. E o Messias, eles dizem que tem que ser da tribo de Judá, descendente de Davi, da tribo de Judá, até aí tudo bem, e tem que ter relação entre o pai e a mulher. Então, a partir daí, eles negam o Messias. E desclassificam o Novo Testamento, com certeza, como sendo inspirado. Tem explicação para isso? Tem explicação para isso. Vocês vão ver isso, essa explicação. E eles focam aqui, nesse daqui, Emanuel. Eles não focam aqui, no resto voltará, e nem aqui, rápido despojo, presa segura. Por que que eles focam aqui? Porque aqui foi aonde Mateus, no Novo Testamento, aplicou esse Emanuel ao nascimento do Messias, dizendo que ele era o Messias de Israel. Então eles focam aqui, usando o hebraico, uma palavra, e só com isso já seria suficiente para negar o Messias. É claro que eles têm os outros pontos, como o servo. Você vai ver muito disso também. Em Isaías vai falar do servo, o servo Israel. E esse servo Israel, eles usam também para negar Yeshua em Isaías 53, que eles falam que está falando somente de Israel e não do Messias. Vocês vão ver como isso é incrível. E eles correm sério perigo. Israel corre grande perigo por causa dessas coisas. Aí eles não querem saber nem desse filho, um resto voltará, e nem desse. Rápido despojo, presa segura. Eles ficam somente aqui. E eles também não têm nada com os 3 filhos de Oséias. É os 3 filhos de Isaías e os 3 filhos de Oséias. O primeiro, que Deus manda ele ter o filho e coloca o nome, assim como aconteceu com Isaías, é Jezrael. Na nossa Bíblia está escrito Jezrael, em hebraico eu acho que é Yitzrel, e significa Deus semeia. Primeiro filho de Oséias. O segundo é Lohushama. Em alguns vídeos eu pronunciava Lohuamá, mas eu acho que é Lohushama, que significa não misericórdia. E o terceiro filho de Oséias é Lo-Ami, significa não meu povo, não povo meu. Significaria que a casa de Israel, não a casa de Judá, deixaria de alcançar misericórdia e deixaria de ser povo. Mas esse filho aqui, ele traz o resultado para tudo, assim como esse. O primeiro filho de Isaías e o primeiro filho de Oséias estão em paralelos. Embora seja o primeiro, é o que traz o resultado para a reconciliação de tudo. É o que traz a volta, o resto voltará, o remanescente de Deus volta, e volta porque Deus semeia eles, junto com o Messias. Entendeu? Eles estão em paralelos. Não quer dizer que está tudo certinho, mas estão em paralelos porque são 3 filhos que falam a respeito das obras do Messias e do futuro de Israel. Entendeu até aqui? Tem que gravar o nome desses 3 filhos de Isaías e o nome dos 3 filhos de Oséias na cabeça.
e os contextos, porque esses 3 filhos eles vão aparecer por toda a Escritura. E é aí que você vê os erros deles. Assim como os 3 filhos de Oséias não falam somente do tempo de Oséias, assim do futuro, assim também os 3 filhos de Isaías. E esses daqui, junto com esses, está aparecendo na Epístola aos Romanos, que eles não acreditam. Vamos dar só uma verificada rápida nesses 3 filhos. Para quem já conhece o estudo das 2 casas, tem que ter um pouco de paciência. Para quem não conhece, é necessário dar uma lida aqui, só para vocês verem como está relacionado e como tem a ver com os gentios. Tem a ver com o futuro de Israel, que engloba a igreja, tem a ver com tudo isso. Para quem não assistiu, eu vou deixar o link desse estudo completo na descrição do último vídeo. Coloquei aqui para a gente ler, vai aparecer alguns reflexos, mas não tem como tirar isso. É a única opção de leitura que eu tenho aqui no momento. A palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Vê que Oséias e Isaías, eles profetizaram junto. Aqui, ó. Nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Oséias profetizou aqui também, nesse período. Oséias não, Isaías. Nós estamos lendo Oséias agora. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e deu à luz a um filho. Verso 4. Disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Jesrael. Aqui vocês podem ver a pronúncia em hebraico. Significa Deus semeia. Porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jesrael a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jesrael. É um trocadilho de palavras, difícil de explicar, não tem como explicar agora. Eu já expliquei isso em vídeos anteriores. Tudo isso, a relação entre Jeú, fazer cessar o reino de Israel, isso eu já expliquei, é fácil, não é tão difícil de entender. E quebrar o arco de Israel no vale de Jesrael. Eu já expliquei tudo isso em vídeos anteriores, em vídeos antigos. Vamos continuar a leitura na parte número 2.